igreja. Para que saber a história da igreja? Para não repetir os erros que já foram cometidos no passado. Essa baboseira que tem por aí de heresia, gente vendendo máscara invisível, ou tijolinho, mas não sei o que, ou mais aquilo outro, ou se automutilando, ou subindo um monte para buscar a Deus, tudo isso já aconteceu na história. Se você vê a história, você viu que essas baboseiras já aconteceram. E você pode se livrar de todas elas, porque você já tem conhecimento. Quem não tem conhecimento, repete tudo de novo, né? Por isso está cheio de heresia por aí. É por ignorância, né? Porque quando nós temos conhecimento, não precisa repetir os mesmos erros. A gente evita os erros, né? Sobre noética, tem uma matéria em medicina que chama nosologia, né, Sérgio? O que é que estuda nosologia? Estuda as doenças. Por quê? Porque no passado cria que todas as doenças eram causadas por um espírito, como noos em grego é espírito. A nosologia estuda o espírito que causa a doença, né? Hoje nós sabemos que são germes, bactérias, protozoários, fungos, mas no passado cria que era espírito. Inclusive tem alguns termos que carregam essa história, por exemplo, melancolia, né? Melancolia é o mau humor. Então cria-se que era a bilis que dava o humor da pessoa. Se a bilis estava preta, melan é preto, né? Então o sujeito ficava melancólico, triste, abatido, deprimido, né? E assim por diante. A história carrega uma porção dessas informações, né? Vamos rever o que a gente viu no domingo passado e vamos dar sequência, né? O que é que nós vimos? Vimos o início da história da igreja. Como foi que os povos primeiros participaram para que a plenitude dos tempos acontecesse e o Filho de Deus viesse ao mundo. Principalmente os 3 povos principais: hebreus, gregos e romanos, né? O que os hebreus forneceram? Forneceram a palavra de Deus. Vocês sabem que já existia o Velho Testamento. No ano 280 a.C., ele foi traduzido para o grego, que era a língua do momento, né? E chamou-se Septuaginta. Se alguém te perguntar qual a Bíblia que Jesus lia, a Septuaginta. Septo, porque foi traduzida por 70 sábios judeus, daí septo, né? Então o povo de Deus entrou com os profetas, entrou com os oráculos de Deus, entrou com o decálogo, que é as 10 leis de Moisés, né? Para contribuir para a vinda de Jesus ao mundo. Os gregos entrou com o idioma, com a cultura. A Grécia, que em grego é Helena, né? Por isso fala o conhecimento helênico, os povos helênicos, a cultura helênica, né? Grécia em grego é Helena, né? Ela deu uma contribuição muito grande, porque Alexandre o Grande, que era um macedônio, ele dominou todo mundo conhecido daquela época, né? E ele impôs a cultura helênica. Se nós formos ver lá em Atos 6, está lá os judeus helenistas e os judeus hebraístas ou hebraicos, né? Então a cultura helênica, ela dominou aquela época. O soldado romano falava grego, muito bem, o soldado romano falava grego. Naquela região do Oriente falava grego, na região da Itália falava italiano. Por isso que o filme do Mel Gibson, ele é falado em 3 idiomas, né? Em italiano, em grego e em aramaico, né? O filme Paixão de Cristo. Então os gregos entraram com a cultura, que foi uma cultura avassaladora, tremenda, dominou o mundo naquela época. E os romanos, que sucederam os gregos, entraram com o seu progresso, estradas, justiça, né? Eles estabeleceram a paz, você podia viajar, você estava livre de assaltos, de coisas dessa natureza, porque os romanos tinham estabelecido um mundo em que havia muita
justiça, né? E essa justiça promovia paz, a chamada Pax Romana, né? E estradas. Hoje se diz, todo caminho leva a Roma. Por quê? Porque eles abriram estrada ligando o mundo inteiro a Roma, por isso que hoje a gente diz, né? Todo caminho leva a Roma. Isso não é verdade, né? Não é todo caminho que leva a Roma, nem todo caminho que leva a Deus, né? Qual é o único caminho que leva a Deus? O único caminho que leva a Deus. Deixa eu dar um parênteses aqui. Eu fico horrorizado nas reuniões das 6 horas, quando bota aqueles irmãos novos para falar, e que eles ficam pregando justiça própria. Meu Deus, eu fico parindo lá no meu lugar, sentado, né? Caladinho, né? Mas parindo, né? Os caras ficam lá ensinando justiça própria, como se fosse o caminho para chegar na eternidade. Não é assim que o mundo pensa? Hoje o Sérgio falou sobre o ateu prático, né? Está cheio de ateu prático no nosso meio, né? O único caminho de chegar a Deus chama Jesus Cristo. Não tem nada de justiça própria, não tem nada dessa esmola que você dá, a bondade que você faz, a justiça que você comete, nada disso. Isso é papagaiada mundana, coisa secular, trevas, né? E a gente vê tantos irmãozinhos fazendo isso, né? Agora você descobrir por que os pregadores do sábado são escolhidos a dedo, né? Porque se um cara desse for lá no sábado, ele nunca mais volta lá, né? Que absurdo, né? Está desensinando as pessoas. Esses dias teve um que soltou uma enxurrada de besterol que dava gosto, né? Aí eu saí gemendo para ir embora para casa. Falei, gente, precisa ensinar, né? Precisa ensinar. O pessoal não vem no curso para aprender, né? Tem que ensinar de outra maneira, né? Então nós vimos a contribuição dos principais povos da época, né? Quer passar? Uma muito simples. A igreja sendo formada, que as pessoas chamam de igreja primitiva, a igreja sendo deformada através da religiosidade e a igreja sendo reformada através da... Perdão. Vou repetir. Nós apresentamos 2 classificações da igreja. Uma muito simples, que divide em 3 tópicos. Igreja sendo formada, igreja deformada e igreja reformada, né? E a outra classificação, que é um pouco mais complexa, que é a igreja apostólica, de 30 a 100, né? Depois a igreja perseguida, de 100 a 313, depois a igreja medieval, de 313 a 476, igreja imperial, depois a igreja medieval, de 476 a 1517, e a igreja atual, ou a igreja do Espírito Santo, ou a igreja moderna, de 1517 até hoje, né? Essa é outra classificação, né? Essa é mais didática, é a que nós vamos seguir, né? Por que saber dessas coisas? Só para ter o entendimento do todo, porque isso não tem nenhum significado, né? Isso é como a gente aprender guerra quando a gente estuda história, né? O que interessa é aprender guerra, né? Não, o que interessa é você saber o que está por detrás disso, não essas coisas. Isso é insignificante. A igreja em expansão, Atos de 7 a 15, né? O que é que nós vemos em Atos 7? Nós vemos a pregação de... Deixa eu ficar de cá que eu fico de frente para a câmera. A pregação de Estevão. Estevão foi acusado de 2 coisas. Primeiro, que ele não valorizava o templo. Imagina se tivesse um sinédrio aqui, nós estávamos todos fritos, né? Estevão não valorizava o templo. Segundo, ele não dava importância pela lei de Moisés. Como nós também não damos, nós damos importância para a graça, não pela lei. Ninguém é capaz de cumprir a lei. O que aconteceu é que Estevão estava vivendo numa época fora do seu contexto, né? Agora o que eu quero chamar a atenção aqui é a resposta de Estevão a essas 2 questões. Ele abriu um laptop
e leu assim umas 20 páginas. Foi isso? Não, ele tinha tudo de... Ele resume a história dos hebreus todinho diante daquele tribunal. Todinho, ele conta a história de Abraão até Jesus Cristo. Tudo de cor, né? Ele não está lendo nada. Depois nós temos Ato 8, que é o avivamento de Samaria. Na Bíblia nós temos 4 avivamentos. O de Pentecoste, Atos 2. O de Samaria, Atos 8. O de Cesareia ou de Cornélio, Atos 10. E o de Éfeso, Atos 19. No primeiro a língua era inteligível. Os outros todos eram línguas estranhas, ninguém entendia. Então o primeiro difere dos demais. O primeiro cada um entendia na sua língua materna. Os outros ninguém entendia nada, né? Depois nós temos Ato 9, que é a conversão de Saulo de Tarso. Saulo era um fariseu, extremamente rigoroso no seu farisaísmo, na sua religiosidade. Tinha estudado com Gamaliel, neto de Hilel, um dos grandes sábios do judaísmo em Jerusalém. O pai dele provavelmente tinha posses, encaminhou ele ainda menino para Jerusalém, por isso que ele foi criado lá e estudou, né, o judaísmo, o farisaísmo intensamente lá em Jerusalém, né? Então ele tinha toda uma teologia. Depois que Cristo encontra com ele, ele vai para o deserto da Arábia e fica lá 3 anos, fazendo o quê? Revendo os seus conceitos e aprendendo com o Senhor acerca do reino de Deus, porque ele sabia a religião. Nós convidamos um irmão judeu para vir aqui dar aula, e ele dando aula de judaísmo e os irmãos brigando com ele. Gente, isso aí é religião, judaísmo, vocês têm que aceitar, né? Ele não está ensinando o reino de Deus. Os irmãos brigando com ele, não é desse jeito, nós não pensamos assim, nós não cremos assim. Por quê? Porque ele estava ensinando judaísmo. Paulo era um judeu. Ele teve que converter, refazer toda a sua doutrina, e por isso que hoje as cartas dele são tremendamente importantes para nós. Porque ele fala em Gálatas 1 que ele aprendeu direto do Senhor Jesus, né? Depois nós temos de 9 a 11, né, o ministério de Pedro, quando ele está em Lida, Jope e Sarona. Depois ele vai a Cesareia, ele encontra lá com Cornélio, no capítulo 10, que era um centurião romano, temente a Deus, fazia oração, dava esmola, e a pergunta que vem à mente é o seguinte: esse homem era salvo ou perdido? Perdido. Só Jesus? Ele tinha Jesus? Ele dava esmola, ele orava, ele era temente a Deus, ele ajudava os pobres e ia para o inferno. A gente tem que ter isso no coração, senão é religião. Senão você é um religioso, é o que eu tenho ouvido lá às 6 horas da manhã, religião, né? Era um perdido, mas em Atos 11, 14 diz: chama Pedro, que ele vai te dizer palavras pelas quais você vai ser, e a sua família. Porque a Bíblia sempre salva a família, também condena a família, né? Acã e toda a sua família foi condenada. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu? Ah, o meu marido, o meu filho. Responsabilidade sua. Passa fome até ranger os dentes, mete o joelho no chão até calejar. A família tem que ser? Não tem desse negócio, fulano, não sei o quê, não tem isso. Deus salva a família, é responsabilidade sua. Se Deus te chamou, Ele quer salvar a sua. Primeira viagem missionária, Atos 13, 14. Sai Paulo, Barnabé e João Marcos. No meio do caminho, João Marcos fica com medo da viagem, desiste, volta. Paulo e Barnabé continuam. Completa a viagem, volta, presta contas. Tem muita gente que não quer ser líder de célula para não ter que prestar contas, né? A Bíblia tem prestação de... Quando Paulo e Barnabé retornam da primeira viagem, eles prestam o relatório, tudo que aconteceu. Nós já vimos esse vídeo, né, dos mártires cristãos. Agora nós vamos ver Atos 16 em diante, de 16 a
de 15 a 18, não, Atos 15 é o primeiro concílio da igreja. Por que houve esse concílio? Ali tem um erro. Viu, Sérgio? Ali tem um erro. Atos 15 é o primeiro concílio da igreja. O que foi o primeiro concílio? Paulo ensinava a salvação pela graça. A religião judaica ensinava pelos méritos, obediência da lei, não observar aquela papagaiada toda de não comer carne, de guardar o sado, toda aquela papagaiada, né? Eu tenho um nojo disso que vocês não imaginam. E os judaizantes saíam de Jerusalém, ia lá em Antioquia, ia lá na Galácia, fermentar os irmãos, dizendo para eles, se vocês não observar a lei de Moisés, é como esse pessoal, se você não botar um coco na cabeça, não espichar, sai até o pé, você vai para o inferno. Isso é religião, gente. Não tem nada a ver com o reino de Deus, isso é religião, né? São os religiosos que ensinam isso, né? Então a igreja de Antioquia resolveu mandar alguns mestres e líderes e presbíteros para Jerusalém para decidir essa questão. É Atos 15, viu? Então decidiram a questão. Tiago, irmão do Senhor Jesus, era o líder da igreja de Jerusalém. Ele ouve todo mundo e depois ele dá o veredito final. Qual foi o veredito de Tiago? Nós vamos recomendar às igrejas dos gentios 4 coisas. O resto tudo estão livres. Quais são as 4 coisas? Não comer carne sufocada, quer dizer, estrangulada, estrangula o animal e deixa o sangue dentro dele. Esse tipo de carne não podia comer. Não comer o próprio sangue e não comer coisa ofertada a ídolos. Essas 3 Paulo derrubou logo em seguida. E manteve uma que vale até hoje, que é abster da prostituição, né? A palavra prostituição vem de porneia, porneia dá tudo quanto é tipo de promiscuidade sexual. Todas. Prostituição, fornicação, adultério, tudo isso, né, é porneia. 16 a 18 é a segunda viagem missionária. Paulo queria ir para a Ásia, mas ele tem uma visão que uma pessoa aparece para ele vestido de varão macedônio, da Macedônia, e diz para ele, vem para a Macedônia e nos ajuda. Então o evangelho que ia para o Oriente se pendeu para o Ocidente. Graças a isso nós somos cristãos hoje. Nós podíamos ser budistas, islâmicos, mas nós somos cristãos por causa dessa visão. Aí Paulo muda a direção e vai para Filipos, de Filipos para Tessalônica, de Tessalônica para a Grécia, né? E o evangelho veio para o Ocidente, né? Essa é a segunda. Depois eles resolvem fazer uma outra viagem, que é a terceira, 19 e 20. Mais ou menos na mesma região. Nessa época Paulo se concentra mais na cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, né? E ele fica ali 2 anos ensinando o evangelho, inicialmente no sábado, depois ele é expulso da sinagoga, ele vai para a escola de Tirano, ensina todos os dias, né? Evangelho tem que ser lido, estudado todos os dias, né? Senão você não vai aprender. Aí ele volta, no seu retorno, o Espírito Santo vai advertindo ele, que ele seria preso em Jerusalém, maltratado em Jerusalém, e ele desiste? Não. O que ele fala é o seguinte: estou pronto não só para ser preso em Jerusalém, mas para ser morto como o meu Senhor foi. Ele vai a Jerusalém, é preso, depois é levado para a capital, Cesareia. Provavelmente o tempo em que ele fica preso lá, 2 anos, é o tempo que Lucas aproveita, que Lucas era companheiro dele de viagem, e escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Porque Lucas foi o primeiro escritor que faz pesquisa de campo, vai, ouve as pessoas. Por isso que o Evangelho de Lucas tem fatos que só Lucas registra, ninguém mais registra, porque ele foi ouvir Maria, chegou lá, Maria, como foi a sua gravidez? Maria, como foi a criança quando era pequeno, né? Só isso, só tem no Evangelho de Lucas, não tem nenhum outro, né? Depois então Paulo vai para Roma, né? Paulo tinha a convicção que Deus ia levar ele para Roma, mas ele pensou o seguinte, que ele ia como um missionário, né?
Ex-romanos, irmãos, estou chegando aqui, o apóstolo Paulo, missionário. Como que ele chegou em Roma? Algemado. Deus tem o seu humor, viu? Prepara para isso, Deus tem o seu humor. Deus prometeu que levaria ele em Roma e levou. Passagem paga, comida paga, tudo paga por conta do governo. Mas foi, né? E ali ele fica 2 anos até o imperador ouvi-lo. O imperador gasta 2 anos para ouvi-lo. E com isso ele vai pregando. Prisioneiro daquela época amarrado, acorrentado num soldado, né? Então o soldado estava ali acorrentado, não tinha como correr. Ele, ó, o evangelho. Jesus, a salvação é pela graça e tal, né? Aquele soldado enojado de ouvir, mas não tinha como, estava amarrado. Aí tirava aquele, botava outro, ele no outro de novo, né? E ele escreve: a guarda pretoriana já ouviu o evangelho. Então, depois de 2 anos em Roma, ele é solto, em torno do ano 61, mais ou menos. No ano 64, no mês de abril, Nero manda meter fogo em Roma e não queima o bairro dos cristãos e dos judeus, para ele ter um culpado. Aí ele faz um decreto para matar tudo quanto é líder cristão, né? Parece que Paulo nessa época estava em Nicópolis, isso não tem na Bíblia, né? Você tem que ver isso nos livros de história, né? E um irmão o delatou, entregou ele para o soldado romano e ele foi preso para Roma. Como Pedro também foi preso, todos morreram na mesma época, né, em torno do ano 64 a 67, as datas não são muito precisas, né? Paulo, como era um cidadão romano, teve uma morte digna, né? Espada no pescoço, corpo para um lado, cabeça para o outro. Pedro, como era judeu, não era cidadão romano, teve uma morte indigna, crucificado, de cabeça para baixo. Ontem o Hélio falou sobre isso, tem um filme, quem quiser ver o filme chama Quo Vadis. Quo Vadis em latim é onde vais. Pedro estava fugindo e encontrou um peregrino que estava vindo. Aí ele conversa com o peregrino e ele disse: eu sou Jesus, estou indo para Roma para morrer. Aí Pedro acorda, dá meia volta e volta e é morto. O filme é muito bonito, viu? Quem quiser ver, ele existe aí até hoje. Quo Vadis. Então agora nós vamos falar sobre um pouco de martírio que houve já no 1º século. Já falamos de Pedro, de Paulo, mas teve outros. Paulo entre 64 e 67, João entre 98 e 100, João foi martirizado por Domiciano, né? Ele foi levado para a ilha de Pátimo para morrer lá, porque era uma ilha deserta, isolada, onde só tinha cobra, escorpião, bicho, mas ele não morre, né? E ele volta, parece que ele era pastor de Éfeso na época, né? Ele volta e é morto de morte morrida, né? Na velhice, o único dos apóstolos que não foi martirizado. Todos os outros foram, só João que não, né? Anos 70, o general Vespasiano sitiou Jerusalém para tomá-la, né? Mas aí o imperador morreu, ele teve que retornar para Roma e deixou seu filho, né, tomando conta de Jerusalém. Então eles entram em Jerusalém no ano 70, toma Jerusalém, entra no templo, o templo era revestido de ouro internamente. Então, como eles meteram fogo, o ouro ia derretendo e caindo entre as pedras. O soldado, ávido por ouro, metia a alavanca, rompia aquelas pedras e não ficou pedra sobre, cumpriu a profecia de Jesus, né? A nação de Israel é dispersa nessa data e praticamente só ficam os pobres ali. Os pobres eram chamados ebionitas. E o resto é disperso tudo, né? E só retorna nessa data que o Sérgio falou hoje, né? Abril de 1948, né, quando a ONU vota pelo restabelecimento do Estado de Israel, e ficou empate, 6-6. O presidente da ONU era o representante do Brasil, Oswaldo Aranha, então ele dá o voto Minerva. Por isso que Israel gosta do Brasil, né? Porque foi o Brasil que determinou a existência do Estado de Israel. Após esses episódios, cristãos e judeus se separam.
de vez. Ficaram os pobres, né, que refugiaram lá em Massada. Quando a gente vai a Israel, você esteve lá, Sérgio? Massada? Não? Massada é uma montanha que o rei Herodes tinha feito uma fortaleza lá em cima. Esses judeus então vai e refugia lá. O exército romano não deu por vencido. Pegou terra, fez uma rampa até lá em cima, porque se eles fossem atacar a fortaleza, eles jogavam pedra lá de cima e matavam os soldados. Então fizeram uma rampa, 2 meses eles construíram uma rampa, 800 metros de altura tem um monte. Quando a gente vai a Jerusalém, a gente visita esse local. Aí subiram com o ariete, né, para bombardear o muro da fortaleza e tomar a fortaleza e matar as pessoas que estavam lá dentro. O filme é muito bonito, tem o filme sobre Massada, né, chama Massada. Vocês podem ver o filme que é muito bonito. Então, do ariete, aquela máquina que tinha de guerra do passado, né, que tinha uma ponta que batia no muro até romper o muro. Então eles estão jogando seta inflamada. E o vento estava o contrário. Então a seta apagava e pronto. Isso no filme. Na prática eu não sei se foi assim não. O filme diz assim: chega um momento que o vento vira o contrário. Então jogava a seta e a seta incendiava. Aí os judeus que estavam lá dentro entenderam: Deus nos entregou na mão dos judeus. Vamos todos nos matar, porque quando... Dos judeus não, dos romanos. Quando os romanos entrar aqui, só vão achar cadáver. E aconteceu isso. A história também registra esse fato, né? Todos eles suicidaram. Quando os romanos tomaram a fortaleza de Massada, não havia uma viva alma lá dentro. Só cadáveres, né? 90 depois de Cristo, Domiciano, né, manda João para a ilha de Patmos, só que ele não morre, né? Isso aqui, não está dando para ver bem, mas é a cultura medieval da religião católica. Tudo quanto é monte, montanha, outeiro, eles faziam um mosteiro, está vendo? Em cima dos montes, né? Se você for fazer um tour na Europa hoje, tudo quanto é montanha, você vai ver lá um mosteiro lá em cima, né? Era o estilo de espiritualidade. A espiritualidade não é essa que nós temos hoje, de você ser luz no meio das trevas, ser sal na massa que está apodrecendo, não. A espiritualidade é você se refugiar, ficar longe da sociedade e curtir a sua espiritualidade, que era contemplativa, você ficava contemplando Deus. Qual a utilidade disso? Qual o benefício que isso traz? Por isso que houve a reforma, né? Porque isso não traz benefício nenhum. Situação da igreja no primeiro século, de 30 a 100. As instituições, batismo e o dia do Senhor, né? E a ceia. O que era o dia do Senhor? Se você for ler Apocalipse 1:10, você vai ver que João, no dia do Senhor, foi arrebatado até o terceiro céu. O dia do Senhor foi o dia que o Senhor estabeleceu para as suas manifestações, para a observação da sociedade. Quando Deus fez o mundo, Ele estabeleceu o último dia para descanso. Quando Jesus veio ao mundo, Ele estabeleceu o primeiro, porque Jesus não é do último, é do primeiro. Se alguém te perguntar por que o primeiro e não o último, você explica. O último dia celebrava a criação, o primeiro dia celebra a redenção da criação. Os 40 dias que Jesus ficou na terra, Ele só foi ter com seus discípulos no primeiro dia da semana. Por isso que o outro chama-se segunda. Porque o primeiro é o dia do Senhor. E recebeu o nome do Senhor. O que é Senhor em latim? O que é Senhor em latim? Dominus vobis oremos. Quem já escutou essa frase? Dominus é Senhor. Por isso, domingo. Em espanhol é domingo. Em francês é dimanche.
em italiano é Domenica, mas tudo refere a Senhor. Então, o dia do Senhor é o primeiro dia da semana. Os cristãos sempre celebraram o primeiro dia da semana. Isso é lá do primeiro século, né? A ceia, o batismo, o dia do Senhor. Oficiais da igreja, apóstolos, anciãos e diáconos. Não tem outras categorias, né? Só essas categorias, né? A religião de hoje fica tentando criar uma porção de categorias. Tem religião aí que tem uma hierarquia de 10, né, passos, né? Só que isso não é bíblico, né? Então, a igreja primitiva se encarregava da adoração e de cultivar o seu estado espiritual, né? O Sérgio hoje falou sobre o cristão carnal e o cristão espiritual, né? O carnal é aquele que procura satisfazer os desejos da sua carne. E o espiritual é aquele que deseja fazer os desejos do Espírito Santo que está nele, né? Os ramos que brotam, a igreja apostólica do primeiro século. Isso aí parece assim inútil, mas ele é muito interessante para nos dar os bastidores do processo. As datas e as coisas maiores é fácil percebida. Agora os bastidores não. O Senhor Jesus deixou clara a necessidade de uma sociedade constituída por seus seguidores, a fim de manifestar ao mundo o evangelho. Todo mundo sabe que evangelho significa boa notícia, né? A boa notícia é que quem não pecou, assumiu o nosso pecado. Quem não devia, se tornou devedor da nossa dívida. Assumiu o nosso papel diante de Deus. Por isso que é uma boa notícia. É uma notícia alvissareira, como os anjos disseram no dia que Jesus nasceu. Por quê? Porque eu era culpado, condenado, e hoje eu sou livre, sem nenhuma condenação, filho de Deus por adoção e candidato à eternidade. E ministrar os ensinos que Jesus deu àquele povo. O objetivo era estender o reino de Deus. Ele não modelou qualquer organização ou plano de governo para essa sociedade. Não tem CNPJ, não tem estatuto, não tem essas bagunceiras que a religião faz aí. Jesus não estabeleceu nada disso. Jesus estabeleceu vida. É o que mais falta hoje nas instituições religiosas, é vida. Mas tem tudo quanto é tipo de ordenação humana que você possa pensar. Estatuto, CNPJ, mais isso, mais aquilo outro, né? Não indicou oficiais para exercer autoridade sobre os membros de tal organização. O que ele estabeleceu é que cada um cristão é um sacerdote, e que todos nós somos irmãos, e que não tem ninguém superior ao outro. Na religião tem, né? Aquela hierarquia que parece o exército, né? Mas no reino de Deus não tem hierarquia. Todos nós somos irmãos, né? Se alguém tem mais talento, sabe cantar, sabe isso, sabe aquilo outro, foi dado por Deus e não tem nenhum mérito pessoal dessa pessoa. Credo algum prescreveu para a igreja, código de regras não foi imposto, não havia ordens ou forma de culto, apenas deu aos seguidores os atos religiosos mais simples, o batismo com água para perdão dos pecados e a ceia do Senhor para celebrar até que ele voltasse, né? O seu retorno, né? Usou elementos mais comuns da alimentação, pão e vinho, como uma comemoração e lembrança dele próprio, especialmente da sua morte para a redenção dos homens. A mensagem apostólica, como nós já falamos, pode ser dividida em duas partes, o querigma e o didaquê. Querigma é a proclamação, o didaquê, o ensino, né? O didaquê do primeiro século era um livrinho que tinha todos os ensinamentos dos apóstolos, né? A pregação apostólica não era uma fórmula mental religiosa, mas simplesmente a proclamação do próprio Cristo. Por que os discípulos foram martirizados? Porque eles falavam da ressurreição. Por que os filósofos lá de
Atenas ouviram Paulo lá no Areópago por um certo tempo, até que ele referiu a palavra ressurreição. Quando ele refere a palavra ressurreição, eles vazam. Acerca disso te ouviremos outra oportunidade, né? Todos morreram porque anunciaram a ressurreição. Então o que deve ser o alvo da nossa pregação? Cristo ressurreto, só isso. O ministério da palavra era algo vivo, poderoso e impactante. O ensino apostólico no qual foram fundamentados os novos crentes era simples e prático. Não tem que inventar elucubrações e coisas mais fantasiosas, nada disso, é coisa simples e prática, é a vida, né? Foi isso que Jesus ensinou, uma palavra viva. Os ensinos dos apóstolos eram o ensino de Jesus, juntamente com um vivo relacionamento com Deus como Pai em oração, de maridos com esposas em amor e comunhão, pais com filhos, de empregados com empregadores. O didaquê de Jesus é centrado na misericórdia, no perdão e na amabilidade. Pedro, Paulo, Tiago e João, os escritores apostólicos, estavam interessados em resultados morais na vida prática. Não é filosofia. As religiões criam sem número de filosofias. Se você for para uma religião aí, você vai aprender usos e costumes, que é o primeiro, né? Nós éramos de uma igreja mais ou menos viva em Goiânia. Aí veio um pastor de outro lugar, que era da religião. E ele chegou e disse o seguinte: aqui eu não admito barbudo, viu, Alexandre? O meu irmão era diácono e era barbudo, né? Uma barbinha assim igual a sua, né? Aí ele falou: de hoje para frente você não é mais nada aqui na igreja, até que você rape essa barba. Porque o que prevalece na religião é uso e costumes e depois filosofia. Não tem vida, não tem vida, é só isso, né? E às vezes disputa de poder, de importância, de cargo, né? A pregação apostólica não era uma fórmula mental religiosa, mas simplesmente a proclamação do Cristo ressurreto. O ministério da palavra era algo vivo, poderoso, impactante, nós já vimos isso, né? O didaquê de Jesus é centrado na misericórdia, né? Os 4 apóstolos, escritores, né, estavam interessados na vida prática. Enquanto esse estágio espiritual da cristandade primitiva durou, a comunhão era um organismo, antes que uma organização. Hoje existem organizações. Rotina e ordem sacra ainda não havia surgido. Havia uma larga margem para a espontaneidade e iniciativa pessoal. Pessoas e dons tinham valor para tudo. A conduta fluía e não era um padrão pré-estabelecido, não era aquela coisa metódica, engessada, tem que ser assim. Não, havia espontaneidade. Dá um exemplo para você de espontaneidade muito interessante. Quando houve o avivamento da Rua Azusa lá em Los Angeles, um dos líderes era Seymour. Seymour era de cor, era negro e era cego de um olho, né? Então ele tinha tudo para não ser ninguém, né? Naquela sociedade extremamente elitista, né? O que o Seymour fazia lá nas reuniões? As reuniões eram 24 horas por dia. O sujeito ia, não voltava, os parentes iam para ver o que estava acontecendo, ficava também, o jornalista ficava sabendo dos fatos que estava vendo lá o avivamento, ia, também ficava, e o Seymour pegou uma caixa de carregar fruta, essas caixas de madeira de carregar fruta, botou-se num canto e ele botava a cabeça dentro dela e ficava lá o dia inteiro. Não tinha pregadores, não tinha uma programação, não tinha um coral cantando, não tinha nada disso, era espontaneidade pura, né? Quando Deus manifesta a espontaneidade, quando o homem está no controle, ele organiza tudo, né? O homem tem sede de organização, né? Fulano vai fazer isso, Beltrano vai fazer aquilo outro, Ciclano vai fazer aquilo outro, é tudo organizadinho, né? Mas quando é o Espírito Santo que está atuando, é uma bagunça santa. A comunhão era mais uma família do que uma denominação, como nós vemos hoje. Era guiada pelo amor e não por regras.
tudo era único e nada era repetitivo. Nenhum líder dominava as reuniões do grupo acima de Cristo. Cristo é o Senhor e todos nós somos servos. Todos nós somos irmãos. Isso é o reino de Deus. Por isso que é interessante a gente captar o que estava por detrás daqueles processos todos. Às vezes a gente lê Atos e não capta o que está ali, nos bastidores, né? Nenhum programa era essencial. O pequeno corpo encontrava-se na comunidade do Espírito, e Paulo diz: onde o Espírito está, aí há liberdade, sem escravidão e sem rotina. O funcionamento era carismático ou espiritual, isto devido à manifestação dos dons espirituais que os presentes possuíam. O principal dom era o de profecia, que consistia na expressão de uma mensagem inspirada pelo Espírito por aqueles que tinham vida madura em Deus, de onde as profecias surgiam. Elas normalmente eram construtivas e traziam luz, eram edificantes, como Paulo diz em 1 Coríntios 14:3. 1 Coríntios 14:3 diz que a profecia tem que consolar, exortar e edificar. A profecia, ela pode ser uma manifestação direta da voz de Deus, ou pode ser uma mensagem, como nós fazemos todo sábado lá no auditório. Direta de Deus é assim: meu servo, eis que eu falo contigo, né? E aí dá a mensagem. Muito cuidado com esse tipo de coisa, porque pode não acontecer e depois você vai ficar em maus lençóis como falso profeta. Então é melhor você dizer aquilo que a palavra diz. A palavra diz isso, isso, isso. Deus não profetiza fora da palavra, viu? Se surgiu uma profecia que não está de acordo com a palavra, não é de Deus. Deus fala dentro da sua palavra. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Historiadores se referem ao que é chamado de a experiência de Jerusalém, na qual todos que creram estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Esse fenômeno foi além de Jerusalém e não era apenas experiência. A comunidade apostólica era simplesmente a abundante manifestação do amor de Deus, um coração e uma só alma, ao ponto de que ninguém considerava nada exclusivamente seu, mas todos tinham tudo em comum. Havia uma generosidade, havia uma consagração, havia um interesse, não havia predominância de um egoísmo. A religião era profundamente egoística, né? Então sempre o sujeito quer estar superior ao outro, né? Melhor do que o outro, maior do que o outro, né? No reino não, no reino um quer cooperar com o outro, quer ajudar o outro, quer beneficiar o outro, né? Aquela era uma igreja em células, mas logo nos primeiros meses a igreja já contava com 15 mil, mais ou menos. Era impossível reunir essa gente toda no pequeno átrio do templo. Nós vemos ali no dia de Pentecostes que houve 3 mil conversões e Pedro batizou 3 mil pessoas. É ou não é? Pedro batizou 3 mil ou não batizou? Pedro não era o pastor? Não. Irmão, jamais uma pessoa consegue batizar 3 mil. Todos os convertidos batizaram. Lógico, para batizar 3 mil pessoas, teve que haver muita gente. Logo em seguida nós vemos que o número sobe para 5 mil. Logo em seguida nós vemos uma multidão que não era mais capaz de ser contada, né? O estudioso afirma que antes de ser destruída no ano 70, Jerusalém possuía uma igreja em células de muitos milhares de membros e vários dos sacerdotes judeus obedeciam à fé. Está lá no livro de Atos. Muitos sacerdotes se converteram. Daquele povo do Senádrio, né? Do Sinédrio, né? O Sinédrio era composto de 3 categorias: saduceus, fariseus e escribas.
23 de cada uma dessas classes, mas o sumo sacerdote dava 70, que significa a palavra sinédrio, né? E muitos desses sacerdotes se converteram à fé. Não, já falei esse, né? Perseguição sob Nero. Foi aquela perseguição que ele mandou que exterminasse o cristianismo, né? Porque os cristãos haviam botado fogo em Roma, né? Texto do primeiro século, escrito por Tácito, um romano pagão da época de Nero. Mas os empenhos humanos, as liberalidades do imperador e o sacrifício aos deuses não conseguiram apagar o escândalo e silenciar os rumores dele ter ordenado o incêndio de Roma, né? Ele tentou esconder isso a todo custo, mas não conseguiu. Para livrar-se das suspeitas de ter sido ele o incendiário, ele culpou e castigou com supremo refinamento de crueldade uma casta de homem detestado por suas abominações e vulgarmente chamado de cristãos. É importante isso para a gente entender de onde vem nossa fé, e quando alguém nos espezinha, nos maltrata, a gente entender por que isso, né? São dois espíritos, das trevas e o da luz. Um não combina com o outro. Tinha uma senhora, vou ilustrar isso para vocês porque vai ajudar muita gente, que eu a considerava e tal, uma senhora assim de alto nível, né? Uma vez dei um serviço para ela, paguei direitinho, mas eu observava que todas as vezes que eu chegava num apartamento, no quarto, ela virava a cara para o outro lado. E aquilo me chamou a atenção. Chamou tanto que eu fui pesquisar quem que era ela. Aí alguém me disse: você não conhece? Eu falei: não conheço. É a chefe do espiritismo em Ariquemes. Está tudo explicado. Quero que continue virando a cara mesmo, porque eu não quero comunhão com as trevas. Não dou mais serviço, não tem mais relacionamento e quero que continue virando a cara. Trevas não tem comunhão com luz, a água não mistura com óleo. Nós temos que saber definir de que lado nós estamos. Cristo, do qual seu nome deriva, foi executado por disposição de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tibério era o imperador romano e Pôncio Pilatos era o quinto governador da Judéia, né? Esse documento de Tácito continua. É para a gente ter uma percepção da cultura da época. Algum tempo reprimido, esta superstição perniciosa voltou a brotar. A superstição é a fé cristã. Já não apenas na Judéia, seu berço, mas na própria Roma, lá na capital do império. Receptáculo de tudo que é degradante produzido em qualquer recanto da terra, tudo em Roma encontra seguidores. De início, pois, foram arrastados todos os que confessavam-se cristão. Logo, uma multidão enorme, convicta, não de ser incendiária, mas acusada de ser o opróbrio do gênero humano. Isso é o documento de Tácito, né? Acrescente-se que, uma vez condenados, sua morte deveria ser servir de distração, de sorte que alguns, costurados em peles de animais, expirava despedaçado por cachorro, outros morriam crucificados, outros foram transformados em tochas vivas para iluminar a noite. Diz que os jardins do palácio de Nero eram imensos, e ele, para iluminar o jardim à noite, amarrava uma porção de cristãos, jogava betume neles, né, piche, e metia fogo e deixava lá queimando à noite para iluminar o jardim, como consequência do incêndio de Roma, que foi ele próprio que fez. Nero, para estes festejos, abriu de par em par seus jardins, organizando espetáculos circenses em que ele mesmo aparecia misturado com o populacho ou vestido de cocheiro, né, conduzia sua carruagem. Suscitou assim sentimento de comiseração para aqueles homens cujos delitos não mereciam castigo, tanto mais quando se pressentia que eram sacrificados não para o bem do público,
mas para satisfação da crueldade de um indivíduo. Para quem não sabe, a crueldade de Nero, ele manda abrir o ventre de Agripina, sua mãe, para ver de onde ele saiu. Esse negócio de abrir ventre para tirar bebê, como que chama? Nero César. Então já viu de onde que vem, né? Vamos ver agora as perseguições imperial. O paganismo, inclusive a fé cristã exclusiva, as perseguições eram justamente por causa do paganismo, porque eles criam que a fé cristã excluía as pessoas de participar do paganismo, e a norma era o paganismo. Você fala, mas o que tem que ver com norma? Eu vou te dar um exemplo. Entra um sujeito aqui de chapéu, de bombacha, de laço, de espora, o que vocês vão fazer? Entrou naquela porta ali e vai sentar por aqui. O que vocês vão fazer? No mínimo, rir. Olhar, rir, zombar, desmerecer. Isso é a cultura. A cultura da época era o paganismo. Então os cristãos eram tidos como ateus, porque eles não criam nos deuses pagãos. E por isso não havia dificuldade nenhuma em torturar um cristão, em matar um cristão, em vilipendiar um cristão, porque eles eram ateus, né? Esse povo ateu, esse pessoal não presta, né? Vou dar uma paradinha aqui, vou terminar o slide. A adoração dos ídolos era a prática do paganismo, né? Estilo de vida totalmente contrário, né? O pagão tem um estilo de vida, o cristão tem outro, apesar que hoje em dia não está muito diferente, né? Está mais ou menos tudo igual, mas na época da fé cristã era totalmente diferente, né? O estilo de vida do cristão era um, do pagão era outro, né? Os imperadores exigiam que fossem adorados, mas a Bíblia diz que nós só podemos adorar a... Quando Pedro vai visitar Cornélio, lá em Atos 10, Cornélio, ao receber Pedro, ele se curva para adorar a Pedro. Pedro diz a ele, levanta porque eu sou homem igual você. Servo de Deus não recebe adoração, nem bajulação, nem puxa-saco, viu? Servo de Deus é aquilo que diz em Mateus 5,37, seja vós falar sim, sim, não, não, além disso é do diabo. Não tem bajulação, meio termo, essas coisas. Isso não existe no reino de Deus, né? O judaísmo já era reconhecido como religião e era respeitado. O cristianismo não. Eles pensavam que o cristianismo era uma seita do judaísmo. E era uma seita herética, uma seita radical, fanática. Não adorava o imperador, não queimava incenso para o imperador, né? Então era para ser exterminado. Teve uma época que o imperador mandou exterminar tantos soldados que alguém alertou ele, se você continuar assim, daqui uns dias não vai ter mais homem para o exército. Para de matar cristão, né? Igualdade e reuniões secretas dos cristãos. Como eles eram perseguidos, reunia secretamente, fora de horário, em local assim mais oculto. E isso era uma ameaça para o império. Esse pessoal está planejando alguma revolução, alguma sedição. Dá um break. Ano 64 ao ano 313, quando Constantino faz o edito de Milão de tolerância da fé cristã, o que houve de perseguição não foi brincadeira. A marca foi a perseguição. Esse Coliseu romano, que está lá até hoje, as ruínas, ele foi inaugurado no ano 90 da era cristã. E ele foi usado milhares de vezes para divertimento do povo. O povo ia para o Coliseu e os cristãos eram levados e colocados para lutar com feras, com leões, com gladiadores, com animais, né, para ser devorados. E o prazer das pessoas era de ver o sangue escorrer. Esse era o prazer das pessoas, né? Imagens da mesma natureza, né? Esse aqui é Inácio de Antioquia.
Ele era o bispo de Antioquia, aquela cidade que Paulo e Barnabé empreendeu as viagens missionárias. Foi um dos centros de avivamento da fé cristã. E no segundo século eles pegaram o bispo de lá, Inácio, né? E condenaram a fogueira. Só que levaram para Roma para queimar lá em Roma. Foi igual a Inquisição aqui no Brasil. Houve muita Inquisição aqui no Brasil, só que nunca queimou ninguém aqui no Brasil. Botava no navio e levava para queimar lá em Portugal. Então nós aqui não temos nenhum trauma com Inquisição, como se ela não tivesse acontecido no Brasil. A Igreja Católica promoveu uma Inquisição que exterminou muita gente, só que não era queimada aqui. Era queimada em Portugal, né? Então levava para lá e queimava lá. Assim, Inácio de Antioquia foi condenado a ser devorado por feras, né? E ele diz: por amor a Cristo eu quero ser trigo, né, no dente dessas feras. E levou e foi queimado vivo mesmo. Esse é um dos imperadores perseguidor, Trajano. Outra figura da fera. A chuva acaba e se vai. A transição do primeiro para o segundo século. O que houve? Houve um esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual é algo terrível. Começa a nascer coisa, heresia, mundanismo, questionamento nas mentes das pessoas. É um tempo tenebroso. 50 anos após a morte de Paulo, Paulo morreu que ano? Em torno de 64 a 67. Porque Nero suicida em 68. Como foi Nero que matou Paulo, foi entre 64 e 67. Como Paulo e Pedro não eram pessoas importantes, distintas, não foi registrado o dia que eles morreram. Morreu, acabou. É um Zé Ninguém aí. Mais um que está morto, né? Então, 50 anos após a morte de Paulo, uma cortina cai sobre a igreja, em vários aspectos, diferente daquela dos dias de Pedro e João. Uma mudança drástica ocorreu nas décadas de transição do primeiro para o segundo século da era cristã. Enquanto alguns preferem ver nesta mudança um desenvolvimento da vida da igreja, de um degrau de glória para outro melhor, os fatos, infelizmente, revelam completamente o contrário. Você fala: para que eu estou aprendendo isso? Eu te digo, daqui uns dias, quando eu morrer, o Sérgio, a Luci, e vir a próxima geração, como é que eles vão conduzir a igreja? Será que eles vão eleger um bispo? Um cacique para tomar conta da igreja? Será que eles vão estabelecer norma? Barbudo aqui não entra. Todo mundo tem que ter um coquinho na cabeça. Vocês acham que isso não acontece? Isso tem acontecido sempre na história, sempre. A geração que sucede não é igual à anterior. Moisés preparou Josué, Josué não preparou ninguém. Logo após Josué, está escrito lá na Bíblia, cada um fazia o que entendia, porque não havia liderança. Não havia liderança. A melhor liderança é aquela que não impõe, não manifesta, não aparece. Um dia chegou um idiota aqui, apelidado pastor, né, e queria tomar a igreja no grito. Aí a Luci botou ele para correr. Porque como não tem um cacique, ele pensa: isso aqui está muito fácil de tomar, né? Aqui não tem cacique, né? Eu vou ser o cacique, né? O cara está correndo até hoje. Então a boa liderança é aquela que não impõe, não manifesta, não aparece, né? Mas tem que haver liderança, né? Os relatos do Apocalipse de João, o escrito final, mostram um movimento de declínio no final do primeiro século. A descrição das igrejas da Ásia mostra comunidades emaranhadas numa teia de carnalidade, divisão e decadência. A própria igreja de Éfeso, onde João pastoreou, e a primeira das 7, eu gosto muito de dar oportunidade para as pessoas se tornarem estudiosas da palavra de Deus. Quais são as 7 igrejas da Ásia? Então vamos aprender: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
O que está escrito na igreja de Éfeso? Tem uma coisa contra ti, você abandonou o primeiro, está vivendo agora na carne, porque abandonou o amor. O que é a carne? Divisão, decadência, mundanismo. Éfeso, em 40 anos, fora palco de um poderoso avivamento de Deus, e agora é advertida: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então houve um declínio espiritual muito grande da igreja, aquela igreja abençoada, avivada. O declínio do segundo século da fé cristã, em visão e prática, é visto como sendo algo ligado com o fato de direção profética perdida, direção da palavra de Deus perdida, expectativa de retorno rápido do Senhor se enfraqueceu. Vou parar um momentinho aqui para comentar isso. A grande resposta que a gente ouve sempre é o seguinte: desde que eu sou criança eu estou falando que Jesus vai voltar e não voltou. Paulo escreveu: nós que estaremos vivos quando o Senhor voltar. Paulo tinha convicção que o Senhor voltaria, ele estaria vivo. O irmão Otmani escreveu um livro e diz o seguinte: o Senhor vai me encontrar. Toda geração se prepara para a vinda do Senhor. Se o Senhor não vier, o que acontece? Nós iremos. Pronto. Não precisa preocupar com isso. Na sua geração, se o Senhor não vier, você vai. Nós vamos. Então não é motivo de preocupação, né? Vai acontecer fatalmente. Ou o Senhor volta ou nós vamos. O declínio da fé em visão e prática foi ligado com os dons do Espírito, e os ministérios com forte realidade de vida foi substituído por organizações e autoridade religiosa, aparentes pela nova geração de cristãos. Organizações e autoridades religiosas. Devemos ter organização? Sim, mas não deve ser substituto da vida. A vida vem primeiro, a organização é secundária. O mesmo acontece hoje em estruturas denominacionais, onde a autoridade do líder é mais legal do que real. A autoridade não é espiritual. A autoridade é imposta. Me obedece porque eu sou autoridade. Você não está me ouvindo? Sou seu pai. É no grito. Não é, autoridade não precisa de grito. A autoridade é constituída. Eu vou dar um exemplo. Alguém grita: esse lugar aqui está pegando fogo. Jesus é bombeiro e eu não. Quem que é a autoridade para controlar tudo isso aqui? Ele. A autoridade é isso, é habilidade, é destreza, é capacidade, não é grito. Mas as instituições botam de maneira... Eu lembro uma vez, tinha um irmão aqui que estava pisando na bola, aí ele foi corrigir uma ovelha, né? Aí a ovelha insurgiu contra ele, falou: você não sabe que eu sou seu líder? Aí ele disse: se você tivesse autoridade. Porque ele não tinha autoridade. Não adianta querer impor, né? A função apostólica foi perdida, fazendo surgir igrejas independentes e à mercê de ensinos errados e líderes carnais. A função apostólica é a função de transmitir os ensinos de Jesus. Não é esse cargo de apóstolo que os homens criaram aí, não. Isso tem nada a ver, isso é a criação da mente humana. É a capacidade de transmitir com fidelidade os ensinos de Jesus. Mudança no governo. Na igreja dos apóstolos, espontaneidade era a ordem. No segundo século, houve a triste mudança. A igreja tornou-se uma organização em vez de um organismo. A estrutura substituiu a espontaneidade. A igreja dos apóstolos era encabeçada por um colégio de presbítero, bispo, ancião, superintendente ou supervisor. São todos sinônimos, viu? Todos sinônimos. Bispo, ancião, superintendente, supervisor, tudo isso é sinônimo.
constituído pelos apóstolos para ministrar, que é servir, ou pastorear, que é cuidar do rebanho. Então, as posições no reino são posições de servir. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para e dar a vida em resgate de muitos. Então, todos nós fomos chamados para e não para ocupar cargo. Um dia uma pessoa aqui me procurou e disse o seguinte: você sabe que eu estou tantos anos na igreja? Eu falei, sei. Você sabe que eu não tenho cargo até hoje? Eu falei, sei. Eu também não. Como se na igreja de Deus tivesse cargo. Isso tem lá no mundo, né? Deputado, assistente, não sei o que lá mais, né? Isso tem lá no mundo. Na igreja de Deus não tem cargo. Todos nós estamos para servir. O termo presbítero, ancião, bispo ou superintendente denota no Novo Testamento o mesmo ofício. Eles aparecem sempre com pluralidade ou colégio numa mesma congregação. Mesmo em cidades pequenas como Filipos, o ofício de presbítero, bispo, era ensinar e reger a congregação. Eles eram os pastores e mestres de Efésios 4:11, né? Efésios 4:11 fala apóstolo, profeta, evangelista, pastor, é o que casa, né? E mestre. Esses são os ofícios de Efésios 4:11, ou serviços de Efésios 4:11. Isso não é status, cargo, nada disso. Isso são trabalhos, ofícios, né, para edificar o corpo. Ensinar e reger, né? Eles formavam um colégio ou um corpo, ou presbitério. Vocês sabem que a palavra presbítero é uma transliteração do grego. Em grego é presbítero também, que significa velho, viu? Só que é velho no sentido espiritual, não é velho assim como eu, na idade. É só no sentido espiritual. Pode ser um rapaz de 20 anos, se ele for maduro, ele pode ser um presbítero. Os presbíteros tinham relação de igualdade fraternal, mas não de igualdade de autoridade. A instituição do bispo monárquico, o Sérgio ensinou hoje que Mono é um único líder, não é vista na era apostólica, mas é certo que surgiu no meio do 2º século. O que é esse bispo monárquico? Líder único. Hoje ele tem outro nome, que chama-se pastor. As religiões dos homens, todas têm um pastor único, que é o bispo monárquico, né? Único líder, né? Isso não tinha na igreja iniciante, foi surgindo no decorrer dos anos. Uma porção de coisas surgiu no decorrer dos anos, né? Isso denota decadência, pois mostra a incapacidade dos líderes do período de se relacionarem sem se dividirem. O que acontece hoje? O que predomina hoje é a facção, é a divisão. Eu e o Jesus somos líderes. Aí nós dois brigamos, um fica com Cristo para o Brasil, o outro Brasil para Cristo. Inverte os nomes, né? Fruto de briga, carnalidade, facção, divisão e não unidade. O que deve prevalecer no reino de Deus? A unidade, né? Você é muito mais feio do que eu, mas eu te amo do mesmo jeitinho. Brincadeira. Não tem desse negócio de ficar com preferência, essas babuzeiras todas. Isso tudo é mundanismo, é carnalidade. Reino de Deus não tem isso. Deixa eu contar para vocês uma piada. Viu, Luci? Eu contrato pessoas que não prestam para trabalhar no hospital, mas que é da igreja, né? E o pessoal do hospital fica botina. Você traz esse pessoal que não presta. Não importa se eles prestam ou não, eles são do reino. Não vem o caso se presta ou não, é do reino. Para mim o que importa é ser do reino. Não é se o cara presta ou não. Hã? Ah, dá problema para os outros. As pessoas não aceitam o reino de Deus, né? Elas aceitam o mundo, né? O mundo é prioridade, o reino de Deus não, né? Isso é relegado a segundo plano, né? Os líderes, para terem uma só mente, ligados em amor,
unidos em espírito, ter o mesmo propósito, a presença de Cristo e a sua atividade deve ser bem forte dentro deles. A atividade de Cristo deve ser bem forte dentro deles. Se assim não for, surgem os partidos, as facções e finalmente as... Estão vendo por que denominação não é bíblica, não é vontade de Deus, não é propósito de Deus? Não, não é. Não é. É fruto de carnalidade, né? A ação de Deus hoje é no sentido inverso, levar a igreja a ter a unidade, né? Mesmo que as pessoas pensem diferente, a decisão tem que ser a mesma, né? Ó, que chegar o tempo aí, me avisa, Maria. A gente fica com esse negócio aqui na mão, isso é viciante, isso dá assim um desejo de continuar, de falar, né? Então tem que avisar. 4 minutos? Tá bom, então vamos ver esse slide. Sobre as perseguições imperiais. Fases de Trajano a Antonino, são os imperadores romanos, né? Foi martirizado, eu pus só M aqui para não gastar muito espaço no slide, né? Simão, Inácio, bispo de Antioquia, da Síria, todos foram martirizados em Roma. Aqui é no período, né? De Marco Aurélio, 161 a 180, foi martirizado Policarpo de Esmirna, queimado vivo, Justino Marte, filósofo, todos em Roma. Policarpo de Esmirna foi interessante. Ele já tinha 86 anos e era uma pessoa muito querida em Esmirna. Aí o próprio sujeito que foi prender, ele disse o seguinte: negue esse Cristo e fica vivo, deixa de ser bobo, você vai morrer queimado, né? Falei, mas como que eu vou fazer mal para ele? Ele só me fez o bem. Durante toda a minha vida ele só me fez o bem, como que eu vou fazer mal? Aí levaram ele, amarraram na fogueira, puseram fogo na fogueira, mas as chamas não pegavam ele. Aí um soldado, com dó dele, deu uma punhalada no coração dele e matou. Assim morreu Policarpo de Esmirna, né? Sétimo Severo, do ano 193 a 211, foi considerado o anticristo, né, pelas malignidades que praticou. Ele martirizou Leônidas de Alexandria, que é o pai de Orígenes, Perpétua, nobre da cidade de Cartago, norte da África, e Felicidade, sua escrava, foram devoradas por feras. A morte desse Leônidas aqui é interessante, ele foi condenado à fogueira, e Orígenes era um rapaz. E Orígenes era um rapaz assim muito impetuoso, muito decidido. Aí ele falou: eu vou com meu pai, vou morrer na fogueira junto com ele. E a mãe, não, a mãe não conseguiu controlar, e ele ia mesmo, ela pegou as roupas dele todinho e queimou. Eu quero ver você sair pelado. Ele não saiu pelado, mas ele, para vingar da mãe e do mundo e de todo esse mundanismo, ele se castrou, né? Mais tarde quiseram elegê-lo bispo, não pôde, porque não podia ser gente mutilada, né? Ele era castrado. Mas ele foi um dos maiores teólogos, depois vocês vão ver o dia que o pessoal for apresentar aí a origem, né, dos personalidades importantes, né? Ele foi um dos maiores teólogos da época dele, né? O filho de Leônidas, né? Então, falei que é só esse slide, vamos parar por aqui, né?